Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais um início de semana com esse livro em nossas mãos, com a companhia de vocês, sentindo toda essa espiritualidade que sempre nos envolve, que sempre nos acariciam quando estamos assim com os nossos pensamentos, com as nossas vontades voltadas para o nosso enriquecimento dessas leis, desses fatos que regulam a nossa vida como espírito. Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês e vamos lembrar, né, Nivaldo, que nós falávamos sempre lá no início das nossas gravações sobre a necessidade desses livros. Com certeza, né, Célia? Como fonte de consulta permanente. E já tem, se eu não me engano, uns 2 programas atrás, nós temos voltado a questões anteriores, né? Lembrando a resposta da espiritualidade. Então, isso é só para frisar, mais uma vez, a necessidade, a importância. É muito bom ter esse livro. Nós temos ele, muitos têm ele acessando pela internet, mas tem muitos casos em que a gente não pode grifar, a gente não pode fazer observações. Canetinha marca-texto, né? Então a gente lembra, né, mais uma vez, a importância de ter, para poder acompanhar, para destacar exatamente isso, que fala mais, que chama mais a nossa atenção, que desperta mais o nosso interesse, que gera dúvida em nós. Tá? Então, esses livros são fáceis em qualquer lugar, em qualquer livraria. A gente encontra essas obras da codificação, nós temos na nossa sede e nas casas espíritas espalhadas pelo Brasil, a gente encontra esses 5 livros do Pentateuco kardeciano. Então é importante que nós tenhamos eles. Nunca é demais agradecer, né? Sempre a presença de vocês, nunca é demais agradecer e nos dirigir ao nosso Mestre Jesus com gratidão, com afeto, com todo carinho, porque é isso que nós recebemos dele. Então, para dar início ao nosso estudo dessa segunda-feira, vamos elevar os nossos pensamentos a essa espiritualidade que nos envolve, a essa espiritualidade que está sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos instruindo, que está sempre sussurrando aos nossos ouvidos que nós não estamos sozinhos, que estão sempre assim nos incentivando. Vai, você pode, eu confio. Porque é isso que nosso Pai tem por cada um de nós. Então agradecemos, Mestre Jesus, por todos esses amigos espirituais que a misericórdia do nosso Pai permite que esteja aqui nos ajudando nessa caminhada. E te pedimos, Mestre, que nos ajude para que sejamos sempre dignos de merecer a todos eles. Nos ajude a desenvolver, Mestre, essa sensibilidade para que possamos senti-los, escutá-los, percebê-los. Porque nós podemos, eles nos dizem que nós podemos. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Mestre Jesus, precisamos, nós queremos, nós necessitamos de nos melhorarmos como seres, filhos do nosso Pai, seres criados pelo seu amor. Nos ajude nessa caminhada, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Célia, vamos dar continuidade. Estamos, lembrando, né? Nós estamos ainda no tópico que fala de recordação da existência corporal. O espírito desencarnou, está no mundo espiritual e ele está... Quais as lembranças que ele traz? Nós paramos na questão 313. Inclusive, né, Célia, até lemos uma parte dela, falamos sobre, mas não concluímos. Então, vamos mais uma vez voltar a essa questão, porque aqui é preciso que a gente deixe tudo muito bem entendido, né? Então, Kardec pergunta nessa questão, o homem que foi feliz neste mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra? E eles nos respondem, só os espíritos inferiores podem lamentar a perda das alegrias que se fizeram com a impureza de sua natureza, que eles expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, já tínhamos falado bastante no programa anterior, não lemos ainda a nota de Kardec, vamos ler, inclusive, para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão. Kardec coloca uma pequena nota que ele diz assim: assim como o homem adulto que despreza o que constituía as delícias da sua infância. Então, são essas recordações do passado que, muitas das vezes, para o espírito já evoluído, ele vai ver aqueles prazeres materiais sem nenhum sentido. Ele vai entender que a felicidade que o ser no mundo espiritual é 1000 vezes preferível aos prazeres materiais. A gente tem, Nivaldo, relatos de que três condições são os motivos da nossa queda. Não necessariamente os três juntos. Um só pode ser, mas esses três juntos, então, essa é a destruição total, que é o poder, a riqueza e o sexo. Pode ser dois, pode ser só o poder, não precisa ter riqueza nem sexo, só o poder já derruba, o sexo mais ainda. E na segunda-feira, no estudo do Livro dos Espíritos presencial, sim, nós estávamos falando exatamente disso. Porque o poder, a riqueza e o sexo, tudo se resume nisso. A gente, quando eu tenho, por exemplo, a riqueza, aqueles momentos em que eu extravaso tudo que eu posso, a vida se resume naquilo. Aquilo é a felicidade para mim. Eu esqueço que eu tenho o restante para viver aqui e no mundo espiritual. Então, quando Kardec diz que o homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a Terra. Eu lembro que no programa passado eu falei em perdeu. E a gente não perde. O que a gente tem, a gente leva. É verdade. Se eu perdi é porque eu não tinha. Não era seu, né? Eu me iludi. É verdade. A situação em que eu vivi aqui me fez me iludir.
Porque eu resumi a minha vida, eu resumi a minha existência naqueles momentos de prazer. Perfeitamente, Célia. Na alimentação daqueles vícios. E não, a felicidade que a espiritualidade nos diz não é essa. E como ele diz lá no final, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Passageiros, né, da terra. E aí a gente lembra das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Perfeitamente. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados os misericordiosos. Mas então, para eu ter essa felicidade no mundo espiritual, eu tenho que sofrer aqui? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu não posso também querer que isso aqui seja o alimento dos meus prazeres, o alimento dos meus vícios. Porque não foi isso que eu... Não foi para isso que eu vim. A programação não é essa. A programação não é essa. Se eu tenho poder, se eu tenho riqueza, não foi para que eu aproveite isso tudo ao meu bel prazer. Perfeitamente. Eu tenho alguma finalidade útil para fazer, para empregar esse poder e essa riqueza. Infelizmente, muitas das vezes, nós nos iludimos e imaginamos que o nosso dinheiro, o nosso poder é para que a gente possa nos deleitarmos. Isso, claro. Deleitarmos aqui com os prazeres materiais. E aí, Nivaldo, na notinha de Kardec, tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Quantas vezes a gente vê essa garotada aí agora, fala assim, a gente recrimina, mas nós fizemos aquilo. Alguma coisa parecida, Nós fizemos. E aí hoje a gente fala assim, meu Deus, a gente... Já vivemos essa ilusão, né? E por quê? Porque já estamos, assim, num amadurecimento. A idade, a própria idade, né? Nos traz esse amadurecimento. Às vezes estão, né, Célia? Mas vamos como nada é assim definitivo. Para que realmente a idade traga para nós esse amadurecimento necessário, né? Então, essas delícias da infância, a gente já não dá mais valor, né? Para nós hoje já não... Então, é exatamente isso. É o conceito de felicidade que nós temos. Felicidade, como ele diz aqui, eterna. Pois é. A gente passa momentos felizes. É verdade. Porque Jesus já tinha... Aliás, não foi nem Jesus, está lá no Velho Testamento. A felicidade não é desse mundo. A gente tem essa felicidade eterna, como ele diz aqui, isso é de espíritos elevados. Mas a gente tem momentos de felicidade. Mas logo daqui a pouco, mais adiante, vai vir uma coisa que nos preocupa e que nos tira daquele estado. Mas a gente tem. E a felicidade a gente também tem que ter a clareza, Nivaldo, que ela não está aqui fora. Está dentro de nós, né? A felicidade é aqui dentro. A felicidade é minha. A felicidade, a paz, né, Célia? Tem que estar dentro de nós. É aqui dentro. É o que a gente sempre diz, nós podemos estar num local de muita confusão e estarmos em paz. Isso. E também podemos estar num local de muita paz e num conflito, numa confusão interna. Então, essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade tem que estar dentro de nós. Porque nós ainda somos muito confusos, né? Porque a gente fala assim, porque fulano de tal me tirou a paz. Não tirou. Não tirou. Se você tem, você não perde, né? Não perde. O que nós temos, efetivamente, nós não perdemos, né? Ou então, minha felicidade é com ele. Não é com ele. A sua felicidade também é com você. Comigo. Você pode ajudar, né, Célia? Pode ali, ser uma boa companhia. A gente mas pode sua compartilhar com o outro. Não está com o outro. Pois é. Né? Nós já estudamos isso, né? Falamos sobre a metade, né, Célia? Não tem muito tempo. Estudos anteriores aí, 2 ou 3 semanas atrás, né? Então, a questão 314.
aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado de acabar. Imagina se Chico tá lamentando até hoje lá. Quem vai psicografar agora que a doutora vai lá? Deveria ter psicografado mais alguns livros, né? Então, Kardec está perguntando se os espíritos que fizeram grandes trabalhos aqui, ao chegar, indo para o mundo espiritual, fazendo essa viagem de retorno, ele vai lamentar porque o trabalho vai estar interrompido? E aí a espiritualidade nos diz não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. A vida continua. Perfeitamente. Aqui e lá. Aqui e lá. O progresso é lei de Deus. Esse esclarecimento todos nós vamos ter que ter. Essa evolução é passo de todos nós. Então, um espírito que fez esses grandes trabalhos, retorna ao mundo espiritual, com certeza terão outros designados para dar continuidade àquele trabalho. E assim é a nossa evolução, né, Célia? É. Assim tem sido a nossa evolução. Não é à toa que tem a reencarnação, Perfeitamente. né? E muitas das vezes esse que retornou vai se preparar um pouco mais lá em cima para retornar numa outra fase para dar continuidade mais um pouco. Um trabalho de um outro que tem, de um outro espírito que... E assim vai. Sucedendo, sucedendo aquele que foi embora, que retornou. Continuando, né? Não porque vê que outros estão designados para concluí-lo. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os levem adiante. Ou seja, ele retorna ao mundo espiritual. Esse trabalho que ele fazia aqui, ele vai continuar indiretamente fazendo, porque ele vai influir. Então, ele vai continuar trabalhando. E vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando. Agora, na contraparte espiritual, intuindo, inspirando aqueles espíritos encarnados para dar continuidade no seu trabalho, na sua obra. E a espiritualidade continua. O objetivo desse espírito que fazia grandes trabalhos, seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, este objetivo continua sendo o mesmo. O mesmo. Ele só não está... Nós já não estudamos sobre isso, né? Que no mundo espiritual somos exatamente o que somos aqui. Então, esse espírito que fazia grandes trabalhos aqui vai continuar fazendo no mundo espiritual. E Kardec faz... e a espiritualidade, ela frisa bem, seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Não era um bem de um grupo... particular, né? Dele. Da humanidade. Da humanidade. Questão 315. Aquele que deixou trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Você falou no Chico, né, Célia? Será que Chico hoje continua com o amor? E o que eles nos respondem? Conforme sua elevação. Ele os aprecia sobre um outro ponto de vista e condena com frequência o que mais admirava. Então, esses espíritos são espíritos elevados, né, Célia? São espíritos evoluídos. E esse entendimento, ele sabe que essa obra não é dele, é da humanidade. Da humanidade. Com uma questão anterior,
era o bem da humanidade. Esse objetivo permanece. Então, quando esse objetivo, quando essas obras, seja elas de literatura, como ele nos relata, né? Ou de outras obras quaisquer, eles vão exatamente entender que essas obras são obras que eles deixaram para a humanidade. Vão se satisfazer disso, de certa forma, mas não com dentro desse nosso entendimento materialista. Mais uma vez, Nivaldo, a gente pode recorrer ao nosso lar. André Luiz, quando ele saiu lá do umbral, quando ele foi acolhido, quando ele foi para o nosso lar, como ele era médico aqui na Terra, sim, aquele espírito recém-chegado no nosso lar, ele queria ser médico. Até que ele foi, né, se esclarecendo, foi evoluindo, e aí ele percebeu que o médico que ele era aqui na Terra, nem de perto ele poderia ser no mundo espiritual. Então ele passou a fazer outros trabalhos. E Célia, fazendo só um adendo aí, levando em consideração que André Luiz, quando médico na Terra, foi um sanitarista, né? E deixou trabalhos importantíssimos aqui de descobertas de doenças, né? Mas no mundo espiritual não foi nem aproveitado inicialmente como médico. Não foi aproveitado como médico. E aqui, dando exemplos nossos, aqui nós encarnados, eu conheço uma moça que ela é psicóloga, ela trabalha com atendimento psicológico. E ela foi fazer trabalho voluntário numa casa e ela falou assim, eu atendo a semana inteira, então eu não quero. Aqui, encarnado, a gente já não quer mais, como trabalho voluntário, fazer aquilo que exatamente fazia. Ela falou, eu quero qualquer coisa, eu quero trabalhar na cozinha, eu quero trabalhar na costura, mas eu não quero fazer atendimento. E a espiritualidade nos diz, ele os julga de outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. Não é condenar de que não, sabe, essa condenação que a gente faz. Esse nosso entendimento, né? Não é essa. É abrir mão, eu não quero fazer isso. Perfeitamente. Né? É muito interessante isso. E se a gente for parar para ver André Luiz, ele no mundo espiritual, ele não é médico. Né? Ele pode ter aproveitou bastante todo o conhecimento que ele tinha. Claro, porque isso aí era dele, inicialmente, né? Ele não foi utilizado. Tem uma passagem, Nivaldo, no livro Nosso Lar, em que o Clarencio e a outra... O Clarencio e uma outra... Sim. Estão cuidando dos enfermos que chegam no nosso lar e saía da boca uma gosma, né, purulenta e que fedia muito. E a que fazia a função de enfermeira limpava e aí o outro já estava botando gosma novamente. E André Luiz só olhando, porque imagina um doutor, como é que vai fazer um negócio daquele? E ela não estava dando conta, ela limpava e aí o outro já estava precisando e aí esse daqui já voltava a precisar Aí André Luiz foi tocado. Entendi. E aí ele vai e se joga ao trabalho para ajudar. Aí começa a modificação dele, porque até então um doutor não vai fazer uma coisa dessa, né? Imagina. Ele entende que ele precisa trabalhar, né, Célia? Ele precisa trabalhar. Naquilo que aparecer. Nós não temos que ficar escolhendo. Não necessariamente. Isso aqui no mundo, ainda no mundo encarnado. Né? Não necessariamente naquilo que ele fazia, e muito bem feito, aqui no mundo espiritual, no mundo dos encarnados. Né?
Mas no mundo espiritual ele ainda tinha muito, a medicina espiritual, ele ainda tinha muito que aprender. Vamos para outro item, né? Outro subtítulo? Não, estamos na 315 ainda, Célia. Ah, tá, 315. Né? Não, 316 agora. 316? É. Então, é você que lê? É. 316. Os espíritos se interessam ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Um complemento até da questão anterior. Na pergunta anterior, ele pergunta que aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo. E na 316 ele fala: o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. E a espiritualidade nos responde: depende de sua elevação ou de sua missão que possa ter que desempenhar. Sempre a espiritualidade está falando de elevação. De elevação. De elevação. E essa elevação... Elevação moral. Elevação moral. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, mais uma vez, sem usar a palavra útil, a espiritualidade vem nos dizendo que só é aprovado aproveitado, né? O que é útil. E quando eles dizem assim, muitas vezes o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Porque, como ele falou lá em cima, depende do grau de elevação, da elevação de cada um. De qualquer maneira, todo trabalho que envolve o progresso, o bem da humanidade, ele vai se interessar. E como ele diz na 314 também, né, Célia? Ele vai continuar influenciando outros espíritos humanos a continuá-los. Se essa tarefa, se esse projeto que ele iniciou aqui na Terra for um projeto para a humanidade, ele vai dar continuidade do trabalho no mundo espiritual para que essa obra continue. E quando ele fala assim, Nivaldo, eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Ou seja, é o que ele fala lá em cima, o que nos parece assim magnífico, porque como que um sábio vai admirar a obra de um estudante? Com relatividade. E aí, Célia, a gente também tem que pensar que aqui nós somos cópia desse mundo espiritual e que as obras verdadeiras, os projetos surgem lá. Aqui nós desenvolvemos o que já existe, né? Volta à pergunta anterior. Eles auxiliam, eles instruem. É assim que as coisas aqui no mundo da matéria são descobertas. Agora mesmo, na pandemia, quantas vezes lá no início, lá no ano passado, mas por que Deus não dá logo uma vacina? Uma solução, né, Célia? Eu acho que a gente precisa se perguntar o que nós precisamos aprender com cada dificuldade que a gente passa. É para isso que a gente está aqui.
E não pode ser diferente agora, né, Célia, com a pandemia. E no tempo O que certo a gente precisa chegou. aprender? Quais são as coisas que nós precisamos? A humanidade precisa aprender. Quanta coisa, né, Célia, está sendo desenvolvida agora nesse 1 ano e meio de pandemia. Vacinas que se levavam décadas, muitas das vezes, a serem desenvolvidas, foram desenvolvidas agora em tempo recorde. E aí, novas tecnologias, novas formas de concepção de vacinas. E isso aí, tudo é um avanço da humanidade. Mas e aí, Nivaldo, isso tudo é só... A gente vai credenciar isso só a inteligência do homem? Não. Há toda uma influenciação, como eles dizem, volto a dizer aqui, certeza. uma influenciação desses grandes espíritos, nesses cientistas nossos aqui encarnados, para intuindo, inspirando para que eles sigam com certeza. O caminho do acerto com mais velocidade. O incrédulo vai falar assim, Nivaldo, ô Célia, rapaz, depois de 500 e 1000, por que não fez antes? Porque tudo tem uma programação. Tudo tem um tempo, né, Célia? E a gente costuma falar, nós temos um amigo que fala muito isso não é fala dele, mas ele fala muito isso, Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então chegou, o homem ouviu no momento em que ele tinha que ouvir. Ele perseverou na busca daquele antídoto e no momento certo ele foi intuído e foi descoberto. É aquela concepção da semente, né, Célia? Uma semente, ela tem todo o referencial de uma grande árvore. De uma grande árvore. O que falta? Tempo e espaço. Só. Então é preciso que a gente aprenda a ter esse tempo. Esperar que as coisas aconteçam. É simples, mas a gente complica Complicamos, tanto. Né? Não, porque e aí, nós queremos, Célia, muitas das vezes resolver a coisa ontem. E do nosso modo. Nós fazemos uma prece e queremos que a nossa prece seja entendida na hora. A gente terminar de fazer a prece e, como passe de mágica, as coisas aconteçam. E muitas das vezes o que nós estamos pedindo para que não aconteça é exatamente o nosso remédio. E o que precisa. É o nosso medicamento. É o medicamento para o nosso espírito. Como que a espiritualidade vai atender esse nosso pedido? Então, também aí, né, Célia, a reflexão do que estamos pedindo. Vamos pedir, sim. Jesus nos disse, né, Célia? Batei, a porta vos abrirá, pedi e serás atendido. Mas que a gente também entenda que nem tudo é feito na nossa hora. Na nossa hora. Não somos nós que determinamos o momento. Isso. Até porque a gente nem sabe qual é o momento propício para que tal coisa aconteça. E se a tal coisa que aos nossos olhos, ao nosso entendimento é bom para nós, se realmente espiritualmente falando, se é bom. Se é bom. Né? É verdade. A gente tem que... essa questão, a questão anterior, quando ele fala da influência, que influencia outros questão 314, né? 314. Influencia outros espíritos humanos a dar continuidade. Essa influenciação do mundo espiritual para conosco, né? E a gente precisa entender isso profundamente, porque a todo momento, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, a todo momento todos nós somos influenciados, mais do que nós Célia, pensamos. nós vamos chegar ainda nessa questão aqui do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta se nós somos influenciados pelo mundo espiritual. E o que eles nos respondem? Muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que possamos imaginar. E aí... nessa situação que nós estamos vivendo do Covid, aonde a descoberta de vacina era um bem para a humanidade, aí, gente, vamos combinar, né? O mundo espiritual estava todo voltado para que essa descoberta fosse feita. E aí
influenciaram esses nossos irmãos que se empenham, que estavam se empenhando pela descoberta e continuam se empenhando e ao mesmo pela... tempo, né, Célia, tendo sempre o entendimento de que nada disso foi por acaso. Nada. Nós temos um governador nessa nave, na Terra, no nosso orbe. Então, tudo isso faz parte de uma programação evolutiva, de uma programação para o bem. Precisávamos, de certa forma, passar por tudo que estamos passando. A humanidade precisava. Tem perguntas que a gente não tem condições de responder. Não tem. É verdade. Por exemplo, porque eu sobrevivi à Covid e fulano não resistiu à Covid. Então, a gente não tem como responder isso. Mas a gente tem a reflexão para fazer que está tudo certo. Perfeito. Está tudo certo. Célia, questão 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor pela pátria? Então, eu sou brasileiro, o outro lá americano, o outro... Será que conservamos esse amor? E eles vão nos responder: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, ela está onde houver mais pessoas que lhe sejam simpáticas. Então, qual é o entendimento disso? O espírito elevado, ele vai entender que todos nós somos irmãos. Todos nós, os ingleses, o chinês, o americano, o africano, todos nós somos irmãos. Então, a pátria é o universo. Não temos, depois de desencarnarmos, essa divisão de brasileiros para argentinos, para chilenos, para o que quer que seja. Agora, evidentemente, né, Célia, como a gente está sempre falando aqui, isso vai depender do grau de entendimento espiritual desse ser que desencarnou. Se ele ainda não tiver essa grande evolução para ele, ou para nós ainda encarnados, né, a pátria onde será? Onde estão os nossos entes queridos. Os nossos seres simpáticos. E aí, Nivaldo, quando ele diz assim, o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. Qual é o princípio, né? A religião. Qual é a religião? É o amor. Verdade. Qual é a pátria? O universo. É o universo. Qual a raça mais importante? É a humanidade. Humanidade. A humanidade. É simples assim. Esse é o princípio... É o princípio maior, universal, né, Célia? Então, após a morte, o espírito conserva o amor da pátria. Pelo que nós já, nas questões anteriores, quando ele diz assim, depende, na 316, depende da sua elevação. Aí na outra ele vai dizendo como se os espíritos inferiores quase Então, não tem, a gente tem, pelo que nós já lemos em perguntas anteriores, em programas anteriores, a gente tem essa ideia. Porque quando eu estiver no mundo espiritual, eu vou estar no mundo espiritual. Perfeito. E no mundo espiritual não existe mais essa divisão de pátria. Não está circunscrito. Se bem que nós já falamos aqui que no Brasil nós temos lá as nossas colônias. Mas a gente ainda está ainda muito preso aqui. Muito próximo ainda dessa... Da crosta terrestre. O nosso lar, que é uma colônia é o sonho de consumo de muitos espíritas, inclusive o meu, está aqui pertinho da Terra. Verdade. Quer dizer, a gente tem, em relação ao que nós vivemos aqui, a gente quer ir para lá, claro, né? Aí tem uma nota de Kardec. Você lê, Célia? Leio.
A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas varia ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Olha a escala dos espíritos aí. E não é assim com a gente hoje, aqui encarnados. A gente não tem... Eu posso dizer que a gente vê aquele ponto ali da mesma maneira, eu e você. Cada um de nós temos os nossos entendimentos. A sua individualidade, a maneira como você vê, como você escuta uma colocação, você vai ter um entendimento, o outro vai ter outra. Pode ter outra. Não necessariamente vai ter outra, mas pode ter outra. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz na Terra é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. Brincadeira, né? E a gente pensa que faz muito, Há muita né? coisa aqui, né? Oh, eu sou uma sumidade. Oh! Ai, meu pai. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que o homem atribui mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo. Olha só, Kardec é duro. A menos que aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Célia, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Verdade. Infelizmente, nós vamos ter que voltar a essa questão. A 317, a 317, provavelmente até a questão toda e principalmente a leitura da nota de Kardec, porque não vai dar tempo para a gente comentar. Se vamos, pelo que está faltando ainda, nós vamos passar muito do nosso tempo. E nós temos aí um limite para que a gente possa concluir aí o nosso estudo. E vamos obedecer, porque isso é um tempo acordado também no plano espiritual. A gente em relação ao horário, eles têm, né? A gente sabe que a gente é assistido por todos eles, e eles têm esse compromisso com a gente. 45 minutos, que foi o tempo determinado, é o tempo que eles dispensam para estar aqui conosco. Então, Célia, vamos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui conosco. Vamos pedir para que a nossa semana vibrar, que seja uma semana de muita paz, muito entendimento, compreensão, que possamos cada vez mais colocarmos em prática para nós esses entendimentos. Como a gente vai demonstrar isso? Nas nossas atitudes. Na nossa transformação, na maneira de ser, de agir, né? Que a gente possa servir de modificação e de exemplo para os nossos irmãos. Então, vamos fazer uma prece de encerramento, de agradecimento, pedindo a Deus, pedindo a esse nosso irmão maior, que nos ilumine, que nos traga toda a paz, o entendimento necessário para que a gente possa, junto com tudo isso que estamos aprendendo, nos conformar, nos consolar diante de todas as dificuldades que passamos em nossas vidas. Que Jesus possa nos dar essa compreensão e que possamos agir e proceder a partir de hoje de forma diferente com os nossos irmãos de caminhada, aplicando todos esses nossos entendimentos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.
paz e bem, paz e luz, paz. Muita muita paz. paz.